Bom dia, obstinados e obstinadas de todo o Brasil. Está começando agora o programa Visão e Negócios aqui na Record News. Visão e Negócios chega com a coragem e a técnica necessárias para os momentos de escolha, pessoal. Aqui a análise e a intuição se encontram para guiar os seus próximos passos. Um programa para quem não tem medo de decidir e assumir o leme. Começa agora o programa Visão e Negócios na Record News. Visão e Negócios, lições de empreendedorismo, com Janguier Diniz. E aí, obstinado e obstinada? Empreender é caminhar no escuro com a lanterna na mão, é isso mesmo. Por isso, hoje o nosso tema vai ser tomada de decisão. O tema de hoje, tomada de decisão. Você tem que decidir, meu. Quem não decide? Como escolher o melhor caminho quando não temos todas as respostas? Como? Durante o programa, vamos falar sobre ferramentas de análise e a importância de ser ágil nas nossas escolhas. E no final do programa, eu vou voltar com um insight importante sobre o risco calculado, viu? E para começar, vamos ver uma história de decisões corajosas no nosso quadro Empreendedores Obstinados. Oferecimento JD Business Academy, a escola de negócios criada por Janguier Diniz, onde quem tem visão aprende a executar. Menos choro, mais obstinação. Seja obstinado que dá. Queridos obstinados, estamos iniciando o quadro Empreendedores Obstinados. O espaço de quem realiza, constrói e transforma ideias em impérios. É isso mesmo. Hoje eu vou conversar com o Dr. Hugo Damasceno. Ele é fundador da SPM, a empresa dele chama-se SPM. Mas antes de começarmos a entrevista, vamos conhecer a área de atuação de nosso convidado. Coloca aí. A Sociedade Paranaense de Medicina, conhecida como Grupo SPM, consolida sua trajetória como uma força motriz na modernização da saúde brasileira. Sob o pilar da gestão estratégica e eficiência operacional, a instituição atua de forma abrangente no suporte administrativo e na organização de serviços médicos de alta complexidade. Com sede em Londrina e atuação em diversas frentes, a SPM vai além da administração de escalas. O grupo integra soluções que unem a gestão de unidades de pronto atendimento, assessoria empresarial especializada e suporte contábil dedicado ao setor de saúde. Essa visão multidisciplinar garante que instituições públicas e privadas alcancem o equilíbrio necessário entre o rigor administrativo e a humanização do atendimento. Referência em educação e treinamento, a SPM também investe no desenvolvimento contínuo de profissionais, assegurando que a técnica e a inovação caminhem juntas na ponta do serviço. Para a SPM, gerir saúde é, acima de tudo, garantir que o suporte de bastidor se transforme em eficiência e segurança para o paciente. E aí, doutor Hugo Damasceno, que alegria recebê-lo aqui no nosso programa Visão e Negócios, aqui na Record News, para a gente fazer um super bate-papo e, com certeza, para você passar aí lições de empreendedorismo, que eu sei que tem muitas para passar para a gente aqui, né? Obrigado, Janguier. A alegria é minha estar aqui com você. E falar sobre empreendedorismo, saúde e tomada de decisão fala um pouco da minha própria história. Eu sou médico de formação, empreendedor por necessidade e me tornei empresário por uma convicção. E é empresário serial também, né? Empreendedor serial. Estamos começando. Eu quero começar perguntando aqui para você, como foi o começo da sua jornada, né? Sua jornada empreendedora, né? Quais foram os principais fatos, né? Os mais marcantes, as principais adversidades que surgiram, né? E como é que você chegou aonde você chegou? Porque você já está no estágio, que eu digo, no nível superior e vai chegar muito mais alto, né? Na casa do bicho, se Deus quiser, né? Então, Amém, conta um pouco amigo. aqui para quem está nos assistindo aqui, como é que foi a sua trajetória, para depois a gente falar sobre a sua empresa. Bom, meu amigo, a minha história começa na faculdade de medicina. Eu me formei em 2019 e tinha o sonho de ser cirurgião. Só que no quarto ano de faculdade eu perdi minha mãe, meu irmão veio morar comigo e naquele momento, com meus 26 anos de idade, eu assumi uma responsabilidade muito grande. Eu diria que foi o primeiro grande momento de inflexão e tomada de decisão da vida, porque eu assumi uma responsabilidade que não havia antes.
naquele momento eu entendi como é importante realmente valorizar as coisas que importam. Família e pessoas. Logo que eu me formei, retornei para Londrina e comecei minha carreira lá. Você se formou onde? Em Presidente Prudente, na UNOeste. No Oeste, Presidente Prudente. Isso. Aí se formou, voltou para Londrina. Me formei, voltei para Londrina e em Londrina eu Você trabalhava... é de Londrina? Sou nascido em Uberlândia, Minas Gerais, criado no Paraná desde os 11 anos de idade. Uma mistura de pão de queijo com pé vermelho. Uberlândia e Londrina, duas cidades. São boas. Aí voltou, como é que foi lá em Londrina? Voltei para Londrina, precisava trabalhar, então eu dava 400 horas de plantão todos os meses. E foi ali que eu aprendi a importância do trabalho e de valorizar o trabalho. Eu vivi a realidade dos médicos dentro de pronto atendimento de hospitais. E dentro daquele contexto, a gente passava por um momento em Londrina em que havia muita inadimplência, muito problema com o pagamento. Então, nesse momento, eu entendi que é muito importante valorizar o trabalho e, principalmente, garantir que as pessoas tenham boa condição de executar essa atividade. Nesse contexto, eu abri minha empresa. Eu abri a SPM, que é... Mas você advogou não, né? Você é médico. A gente recebeu aqui um advogado também falando sobre a empresa de advocacia dele. Mas aí você exerceu a medicina por quanto tempo? Exerci a medicina como clínico, como médico plantonista, durante aproximadamente 3 anos. Só que eu colei grau no dia 27 de novembro de 2019. E eu abri a SPM em maio de 2020. Então foi com muito pouco tempo. Eu abri a empresa para poder trabalhar e exercer a medicina com dignidade, primeiro para mim. Depois, alguns colegas, pela confiança no trabalho que eu executava, vieram trabalhar conosco. E rapidamente, alguns gestores, confiando também no nosso trabalho, nos buscaram para executar atividades. Você não está exercendo mais a medicina? Não exerço. Faz 3 anos que eu atuo exclusivamente na administração. Administração de pronto atendimentos, hospitais. Hoje você é o empreendedor e o administrador também. Exatamente. Mas não é o técnico, né? Já não sou mais o técnico. Que bom. Estou dizendo isso porque no CSE, o Código Secreto da Empresa, a gente fala sobre as fases da empresa. Inicialmente, que é a fase infantil, depois a fase da adolescência e a fase adulta, onde a empresa cresce, né? Uma empresa passa a ser uma empresa exponencial. E o empreendedor, quando cria uma empresa, ele é técnico, né? Ele tem determinado assunto, ele é administrador e empreendedor ao mesmo tempo, ele faz tudo. É o chamado eu empresa, né? Era exatamente assim no começo. Você já passou dessa fase? Meu amigo, se eu contar para você, quando eu comecei a empresa, conta aí, talvez assim, por uma mentalidade de escassez que existia, eu tinha medo que o dinheiro acabasse. Então eu tinha alguns contratos, tinha lucro, mas eu não queria contratar uma secretária, não queria contratar alguém para me auxiliar. Então eu, dando plantão no intervalo da UPA, fazia escala, fazia folha de pagamento, emitia nota fiscal. Era o eu empresa. Fazia tudo. E o primeiro grande insight foi aprender a contratar pessoas, a delegar atividades e não delargar, porque você contratar alguém, mandar fazer, não ensinar e não acompanhar, vai levar inevitavelmente ao caos. Mas aí com esse processo a gente conseguiu trazer boas pessoas, criar sistemas que funcionam bem, que funcionam sem a necessidade de estarmos dentro da empresa, e aí o processo de escalada foi se tornando, eu diria que inevitável. Hoje você é o CEO da empresa? Hoje eu sou o CEO da empresa. E com os ensinamentos que a gente tem tido, dentro de 2 anos o plano é presidente do Conselho de Administração, encontrando um CEO mais capacitado para a minha cadeira. Exatamente. Que vai assumir, você vai ficar apenas como empreendedor, né? E como está estruturado o segmento de Health Tech no Brasil hoje, hein? Em especial no segmento de terceirização de mão de obra médica, né? E como funciona esse mercado? Como está funcionando esse mercado no Brasil? É um mercado milionário, bilionário, como é que é? É um mercado multibilionário, Janguier. Hoje, entre o orçamento de instituições públicas e privadas, são mais de 80 bilhões por ano. E 80 bilhões? Mais de 80 bilhões de reais por ano. Para a terceirização de mão de obra. Então, na realidade, é um mercado multibilionário e é um mercado que tem muita demanda. Porque a alocação de profissionais, captação de profissionais qualificados, alocação, gestão dos mesmos, treinamento e acompanhamento, exige um conhecimento técnico muito específico. É claro que quando nós pensamos em grandes centros, Hospital Sírio-Libanês, Albert Einstein, Faculdade da Medicina da USP, é claro que existe todo esse aparato. Agora, quando nós entramos na realidade do Brasil, em cidades de pequeno e de médio porte, em santas casas de interior, por exemplo, ou em hospitais privados que existem em cidades menores, não existe toda essa estrutura. Então é natural que para conseguir atender toda a demanda que existe com qualidade e trazer os melhores recursos e resultados,
a gente deve buscar alguém que fornece um serviço especializado. E é isso que a SPM tem feito. Nós investimos em encontrar bons profissionais, em treiná-los e, claro, nós os acompanhamos através da criação de protocolos, revisão, governança clínica que existe em todas as unidades e o acompanhamento de indicadores assistenciais. Logo, você disse aí o que a SPM faz. Se eu perguntar qual é o propósito da SPM? Salvar vidas. Salvar vidas. Cuidar de pessoas. Mas na prática é como? Como é que faz? Na prática você treina e manda para o hospital, você treina o profissional? Na prática o hospital precisa de um profissional de saúde, precisa de um médico, de um enfermeiro. A gente procura esse profissional, nós contratamos esse profissional, treinamos e acompanhamos. Se houver uma necessidade de substituição, de alocação em momento de emergência, a gente faz isso também. Eu já cheguei a fretar um avião para levar um profissional de Rondônia para Chapecó, em Santa Catarina. Caramba. Então nós garantimos que não apenas vai haver atendimento médico, que vai existir atendimento assistencial, mas que ele vai ser feito com a mais alta qualidade. Essa é a nossa preocupação desde o começo. E hoje, qual a quantidade de profissionais que você tem terceirizados? Eles chegaram a 2.000 profissionais, mas como uma empresa que foca em qualidade e não em quantidade, o nosso departamento de escalas, juntamente ao departamento médico, começaram a reduzir o quantitativo dos profissionais para que a gente ficasse com um corpo clínico mais enxuto, com menor rotatividade, criando vínculo em todas as unidades e garantindo padrões de assistência cada vez melhores. E foi nesse contexto que a gente abriu a Health Tech, né? Está abrindo a Health Tech, que é a nova empresa. Exatamente. Nova empresa que a gente pode falar um pouco sobre ela também. Mas você falou em qualidade, não em quantidade. A gente ensina no Código Secreto da empresa, você já participou de quantos? Do Código Secreto da empresa, eu participei com você primeiro em junho do ano passado, junho de 2025. Depois participei do de novembro e do que a gente teve na semana passada. Três Códigos Secretos da empresa. Que a gente ensina a jornada da escalabilidade empresarial. E um ponto muito importante dentro da jornada é o posicionamento estratégico, né? Você se posicionar, se vai oferecer serviço ou produto na base da pirâmide, preço baixo, guerra de preço, vai gerar guerra de preço, vai brigar por centavos. Se vai se posicionar o seu serviço ou seu produto custo e benefício, né? Ou seja, diferencial, vai um preço mais alto com diferencial, ou se vai nichar. Eu pergunto, se você vai nichar para poucas pessoas, né? Pessoas físicas ou jurídicas, o seu produto, o seu serviço é nichado, é custo-benefício ou é de massa? Ele é de massa, passando por uma transição para custo-benefício. Você está se reposicionando. Sim. Reposicionamento estrategicamente. Exatamente. Muito interessante isso, né? E toda empresa, né, tem que implantar uma cultura forte para poder crescer. Sim. É um dos elementos da escalabilidade empresarial. A missão, visão e os valores. Missão você já falou, que é o propósito. A visão eu quero que você fale daqui a pouco, não agora. Mas quais são os valores que norteiam, né? Norteiam todos os stakeholders, todos os participantes, todos os atores da empresa, desde você até o zelador lá embaixo. Meu amigo, são os valores que a gente conversou no começo da entrevista. O compromisso com a vida, cuidar das pessoas, porque afinal de contas, o paciente que a gente atende é o amor da vida de alguém. Ele é pai, é mãe, é irmão. E depois do compromisso com o paciente, é o compromisso com o cliente, porque nós temos que honrar aqueles que nos sustentam. O compromisso com a nossa equipe, um trabalho com excelência. Problemas podem acontecer, mas a gente sempre vai se esforçar para resolvê-los e resolvê-los bem. E acima de tudo, fé inabalável em Deus. Iluminação divina, né? Exato. Porque nada se constrói sem não basta a permissão fé em dele. Deus, tem que ter fé em você também, né? Claro. Quando a pessoa tem apenas fé em Deus e fica sentado, o que vai acontecer? É aquela história, né? Tinha um homem que estava em uma cidade que estava alagando, e ele rezava. Vinha o helicóptero, o barco. Deus, não, bem, entra aqui no barco. Não, Deus vai me salvar. Daqui a pouco chega o helicóptero, Deus vai me salvar. Quer dizer, ele morreu, chegou lá em cima. Ó, São Pedro, mas você não me salvou? Deus não me salvou? Ah, meu amigo, eu mandei o barco, eu mandei o helicóptero. Deus vai fazer tudo por você, só não a sua parte. O que a gente quer dizer aqui, obstinado, é que a fé não pode ser apenas de mentalidade, tem que ser de proatividade, de comportamento. Não adianta ficar sentado. Então tenha fé em Deus, tenha fé em você e haja, né? E haja. E haja. Dê o passo que Deus lhe dá o chão. Deus dá as oportunidades, a gente tem que ver as oportunidades e tem que agarrá-las. Tem que fazer por onde.
E o seu cliente, se quiser entrar em contato com você, o seu, eu digo, alguém que é um potencial cliente, quer entrar em contato com você, como é que ele entra em contato? Como é que ele acha você? Ele vai conversar com a gente através do Instagram da empresa ou pelo contato, né? Qual é o Instagram, qual é o site para a gente colocar aqui na tela, para a gente continuar o nosso papo? www.spmbr.com e o sm24.com.br. Hugo, pessoal, ele faz parte do Million Business Network, que é a nossa mentoria de alta performance empresarial, onde eu passo um ano acompanhando um empresário, só que tem vários que já estão comigo há mais de 3 anos, 4 anos, né? Porque a ambiência muda a frequência, o ambiente onde ele está, o ecossistema, é um ecossistema de crescimento. E o MBN, o Million Business Network, a mentoria, o empresário tem Janguier Diniz como advisor e também como conselheiro, né? Principalmente nas áreas de fusões, aquisições, de crescimento, de escalabilidade, mas ele chegou ao MBN depois que ele passou no CSE, o Código Secreto da Empresa. Aí eu pergunto para você, como você chegou lá e qual foi a importância do CSE nessa sua jornada empreendedora? O que ajudou você? Professor, você quer a resposta verdadeira ou a resposta bonita? A verdadeira. A verdadeira é a seguinte... Mesmo que seja ruim, a verdadeira. Eu estava de férias lá em Porto de Galinhas, no Samoa, do lado da sua casa. Ah, você conheceu a minha casa lá? Conheci, estive na sua casa no final do ano, mas foi antes, né? Foi antes disso. E aí eu via as suas propagandas no Instagram, já vi há algum tempo. E naquele dia que eu estava ali brincando com a minha filha, eu vi a propaganda, né? Você entrava, subia no quarto dos meninos. Aí eu falei, obstinado, eu tô procurando um sócio. Eu falei, rapaz, eu vou clicar nesse clique, vou abrir esse link. Conversei com as meninas, né, com a Alessandra, com a Gabi, e elas perguntaram pra mim, como você acha que o CSE vai te ajudar? Eu fui brutalmente sincero, eu nunca te falei isso. Eu disse, eu não sei se vai me ajudar, mas eu quero conhecer esse homem. Eu vou pagar pra conversar com ele. Com uma arrogância inocente. Uma arrogância da juventude, né? Janguier, ainda bem que não tinha uma câmera, ainda bem que o Wender, que os meninos não estavam ali com a câmera, bem na minha frente enquanto você falava. Eu saí de lá assim, no primeiro dia, tirava foto, anotava tudo que você dizia, peguei aquela apostila, resumi inteira, e o que eu poderia te dizer é o seguinte, o dia que você conhecer a minha equipe e você ver o que eles dizem pra gente, de como eu mudei em termos de mentalidade, de percepção, mudou tudo dentro da empresa. E eu diria que mudou para melhor, absolutamente para melhor. Então valeu a pena. Valeu muito. E a experiência do MBN, como é que tá? Maravilhosa. Nós fazemos verdadeiros amigos, temos vários mentores além de você, que é o nosso obstinado mor, né? O nosso mentor. 100 e poucos mentor, mentores lá dentro, exatamente. de áreas diferentes. E você conseguiu uma coisa impressionante, viu? Você conseguiu juntar um grupo de empresários interessantes, inteligentes, de nichos diferentes e de pessoas idôneas. Eu acho que essa mentalidade, essa vibração atraem pessoas que são parecidas e vocês estão conseguindo. Muito bem. A nossa discussão de hoje, do nosso programa, Hugo, ela gira em torno do tema tomada de decisão sob incerteza, né? E eu quero dizer para os obstinados aqui que no final do programa eu vou trazer pontos-chave sobre isso, viu? E aí eu queria perguntar, né? Como o nosso tema de hoje mudou sua visão de negócio, né? Como esse tema, né? Mudou a sua estratégia, mudou a sua visão, mudou a sua mentalidade. O que isso pode dizer para os obstinados aí? Janguier, eu diria para você que a tomada de decisão diante da incerteza é uma realidade que todo empreendedor tem. Afinal de contas, empreender é tomar riscos. Só que, como em qualquer tipo de empreendimento que a gente faça, seja no CNPJ ou no CPF, o risco tem que ser calculado. Quando você toma risco sem critério, você está correndo, na verdade, você está incorrendo em uma falácia, você pode quebrar a cara, pode se estrepar. Então, a tomada de decisão diante da incerteza tem que acontecer. A gente tem que ser arrojado, tem que aceitar que existe risco e tem que assumir responsabilidade. Não pode terceirizar. Só que nós temos que fazer isso criando um sistema que funcione, utilizando um sistema de governança. Hoje, na tomada de decisão, eu tenho bons consultores, eu tenho conselheiros dentro da empresa que são meu corpo de diretores, de coordenadores, meu mentor, alguns amigos que estão aqui dentro do MBN também. Então a gente consegue tomar as decisões de maneira muito mais efetiva e reduzindo o risco. Isso é muito difícil, né? A vida do empreendedor, ela é solitária. Eu fico feliz de ouvir você, viu? Porque eu vejo que realmente você fala com brilho nos olhos, Sim. Você fala com tesão, com emoção, né? Fala realmente com a mentalidade de que vai chegar lá e vai chegar, tenho certeza que Amém, vai. amém. Muito bem, passa a mensagem final aí, eu quero que você
deixe 3 dicas. Eu ia pedir uma mais 3 porque você tem a competência de tal. Especialmente para médicos que querem se transformar, não médico que está apenas na medicina, que querem se transformar em empreendedor, o que é que ele deve fazer? Colega médico, você que quer começar a empreender, que quer abrir realmente as portas do conhecimento e ter uma empresa, uma carreira dentro do empreendedorismo, você tem que entender algumas coisas. A primeira delas é que existe uma dor a ser resolvida. Todo mundo que empreende, que cria uma empresa, cria essa empresa para resolver um problema. Então entenda qual é o problema da sua cidade, do seu hospital, do seu estado e como você, através do seu trabalho, do seu conhecimento, pode resolvê-lo. Em segundo lugar, você deve observar aquilo que já deu certo. Existem médicos, existe um médico que tem 11 hospitais de olhos, ele começou isso há 6 anos. Existem médicos que têm grandes redes de hospitais, que têm grandes redes de ensino. Existem empresas que fazem o que eu faço, eu não sou o primeiro do Brasil, tem empresas que têm mais de 40 anos. Então, a chamada modelagem. A chamada modelagem. Exatamente. Entenda os princípios da modelagem, né, como ensina Albert Bandura. Exatamente. Entenda os princípios da modelagem e faça aquilo, replique aquilo que outras pessoas de sucesso da sua área já fizeram. Em terceiro lugar, se nós não aprendemos na faculdade como empreender, busque ferramentas que vão lhe ensinar o que é empreender. Como se tornar gestor de uma empresa, como construir sistemas que funcionam, porque no final das contas, o crescimento e a prosperidade vêm através de sistemas que se autorregulam, através de contratar pessoas, criar processos e implantar sistemas que vão ser replicáveis e que vão funcionar principalmente sem depender da sua hora e da força do seu braço a todo tempo. Maravilha! Obrigado, Belas professor. lições. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa Visão e Negócio, agradecer pelas lições, passou muitas lições aí, tenho certeza que todos gostaram, eu gostei. E você que está nos assistindo, não saia daí, viu? Eu volto já já com um insight especial para você sobre o tema de hoje. Seja obstinado que dá. Queridos obstinados, como eu disse no início do programa, decidir é a tarefa principal de qualquer líder. A pior decisão é a indecisão, é isso mesmo, bota na cabeça. A pior decisão é a indecisão. Ela trava a empresa, desmotiva o time e faz você perder o time do mercado. Tomar decisões sobre incerteza exige equilíbrio entre dados frios e o faro empreendedor que só a prática traz. O erro faz parte do processo, todos nós sabemos disso, mas a correção rápida é o que separa os vencedores dos perdedores. Não espere pelo cenário perfeito para agir. O cenário perfeito ele é construído enquanto você caminha, na sua caminhada, na sua jornada. Confie na sua preparação, analise os riscos e, acima de tudo, tenha a obstinação, isso mesmo, a obstinação de fazer a sua escolha dar certo. E o programa Visão e Negócio está ficando por aqui, obstinados. Até breve, firme o passo, pega o ritmo, seja obstinado que dá. Visão e Negócios, lições de empreendedorismo.